a todos. Que alegria, né? A casa assim cheia, já está faltando espaço. Isso é bom. Logo uma casa nova, o pessoal precisa contribuir, né? Aqui tudo é gratuito. Tudo feito com amor e com vontade, né, senhores? Vamos em frente. O estudo, ele foi pegado da Federação Espírita Brasileira. Ele engloba o estudo do ESE, né, que é o estudo sistemático da doutrina espírita. Ele fala então sobre as esperanças e as consolações. Ele é adaptado. Eu fiz alterações sobre esse material, tá? Por isso que ele é adaptado. O que engloba esse estudo que a gente vai estar vendo? Hoje, a gente vai estar falando no primeiro capítulo sobre essa questão da felicidade e das infelicidades. Como que acontece isso e como que a vida espírita, né? Como que nós espíritas temos a compreensão em relação a isso. Os demais capítulos, eles tratarão então de perda de pessoas amadas, decepções, uniões antipáticas, o medo da morte e o desgosto da vida, ou o suicídio. Então, é muita coisa para a gente ver. A gente vai ficar no dia de hoje falando sobre a questão de felicidade e infelicidade. Se gostarem e entenderem que vale a pena, fica aí já para casa os próximos temas que serão discutidos. O objetivo, então, né, é a gente explicar o tema felicidade e infelicidade terrestre segundo o Espiritismo. Nós temos uma compreensão de felicidade nossa, né, que às vezes a gente entende que é daquela forma ali, ou que a gente queira ir por aquele caminho aí, mas não é exatamente a forma como o Espiritismo nos explica. Então a gente, toda vez que a gente se propõe a fazer uma palestra, a gente traz segundo as orientações do Espiritismo. E num segundo momento, então, fazer uma reflexão a nós mesmos em respeito à consequência, né, desses atos para nós os humanos. Foi tirado então de Kardec, né, o Livro dos Espíritos, onde fala sobre esperanças e consolações, entre a pergunta 920 e 933. E o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da bem-aventurados os aflitos. Aí, rapidamente, para a gente ter uma compreensão, então, sobre o que é felicidade, né? Cada um de nós tem uma visão, tem um pensamento, tem alguma coisa em que a gente imagina em relação à felicidade. É uma das coisas da qual a gente caminha diariamente procurando, constantemente procurando para a nossa felicidade. Eu procuro o quê? Eu procuro ser feliz. Mas eu procuro ser feliz de que forma, né? Então, para muitos, a conquista da felicidade está associada à aquisição de bens materiais. Até parece que eu e o senhor nós combinamos aqui, a introdução, né, senhor? Não combinamos nada, né? Então, a espiritualidade trabalha isso tudo também, né? A espiritualidade vem na frente, faz um caminho e a gente vem e traz uma orientação. Vai de cada um fazer a gestão e entender aquilo que é melhor para cada um. E as pessoas sempre ficam naquela situação de felicidade. Quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver o meu carro, quando eu tiver a minha lancha, quando eu tiver meu sítio, quando eu tiver, e quando eu tiver, e quando eu tiver, e ela fica sempre naquela questão da felicidade de quando eu tiver. Ela fica buscando no bem material uma felicidade da qual ela não encontra, porque ela tem um vazio dentro dela. Ela está buscando uma coisa no bem material, e não uma coisa espiritual que alimente ela e que transforme ela. Então, toda vez que ela consegue adquirir aquele bem material, ela já sai partindo para uma nova coisa. Não tem graça para ela. Ela precisa de um outro momento
ela precisa de uma outra coisa para buscar de novo a felicidade, porque ela não encontrou saciedade naquela felicidade. Ela está ali numa busca desenfreada, mas ela ainda não encontrou. Então, um diz que precisa ter um carro importado para ser feliz, o outro diz que tem que ganhar na loteria. Ah, se eu ganhar na loteria eu vou ser feliz, né? Mas que tipo de felicidade essa pessoa está procurando para preencher ela, né? Então ela está completamente perdida, ela está desnorteada, ela está buscando a felicidade dela em bens materiais, que ela não vai encontrar, porque quando ela adquire, aquilo já não tem mais o valor necessário. Porque não é um bem, não é algo que nos alimenta em espírito, né? Um segundo momento, para alguns outros, né, a felicidade está na busca da fama, do sucesso, do poder, né? A gente tem visto muito poder, estava durante bom tempo obscuro, né? Principalmente o poder, e agora a gente tem visto nas mídias cada dia mais coisas aparecendo em relação ao poder, que está aparecendo. Por sorte está aparecendo? Não, né? A espiritualidade tem uma programação. Aqueles que nasceram após 1990, que é a nossa juventude, já deve estar entre 18 e 20 anos, alguma coisa assim, eles entram numa era diferenciada das que nasceram antes, que entraram no mundo de provas e expiações, que é o que nós espíritas entendemos. E essas pessoas, a partir do ano de 90, elas já vêm em outro momento, que é no momento de generação, né? Que é onde vai se transformar, as coisas vão passar por uma transformação. E nós temos que ter fé, e nós temos que acreditar que isso venha acontecer. Porque senão, se nós não ter fé, e se nós não orar para que isso aconteça, a gente está junto dentro do mesmo pacote. A gente só é mais um dos pessimistas. Então a gente tem que acreditar que isso sim está acontecendo, porque é uma programação espiritual. É para o desenvolvimento nosso, é para a transformação nossa. E aí vem o jovem, a juventude que muitas vezes a gente critica, né? Porque o pensamento dele, porque a atitude dele, porque isso, porque aquilo, e a gente, enquanto espírita, esquece que amanhã nós vamos subir, e nós vamos descer, e nós vamos voltar a ser criança, e vamos voltar a ser jovem. E aí será que a gente quer que os adultos nos tratem da mesma forma? Existem muitos jovens que estão, né, cristalizados já com uma mente pronta, né, para mudar, para ter pensamentos diferentes, para fazer com que nós possamos pensar diferente e não só pensar, agir diferente. E isso tudo vem dentro desse contexto. A busca da fama, muitas pessoas querendo ficar famosa, porque acha que se ele for famoso, ele vai ser feliz. E aí ele fica famoso, e aí o cara diz lá que ele gostaria de voltar a ser um ser normal, simplesmente para poder caminhar na praia, sem ninguém vir para cima dele. Então a gente tem que entender, ter um pouquinho da compreensão, que tipo de felicidade que a gente está buscando, o que é que a gente quer de felicidade para nós, né? Sim. Nós estamos buscando uma felicidade para ser famoso, e daqui a pouco a gente fica famoso e diz, meu Deus, todo mundo vindo me pedir autógrafo. Ué, mas o que você plantou? O que você estava buscando, né? A gente tem que ter esse discernimento, né, dessa semente que a gente vai jogando pelo chão. Fico contente de ver bastante crianças, jovens aqui também, que né, a nossa juventude buscando essas coisas, né, de querer aprender. Isso é muito interessante para o Espiritismo, que nós entendemos que são uma luz, que ela vem nos elucidar realmente de algumas coisas que a gente aprendeu de uma forma meia distorcida. O Espiritismo vem trazer uma concretização, né? Ele não esconde nada, ele, pelo contrário, ele tira de debaixo do tapete e ele mostra para as pessoas. Então muitos acreditam que a felicidade ela vai ser feliz, né,
em relação ao prazer dela. Os prazeres carnais, corporais. Como que ela busca isso, né? A gente vê cada coisa, a gente assiste cada coisa, né? Eu e a minha mulher brincávamos no final de semana de um evento que ia haver em Jaraguá, que era pelo simples... A gente até brincou, não sabia se era verdade, né? Pelo simples ato do prazer ao corpo. Não somos nós que vamos questionar se eles estão certos ou errados, mas quem está aqui dentro, a gente está buscando alguma coisa pro espírito, né? E não pro corpo, né? Também para a nossa felicidade, mas assim, aquela coisa dosada, né? É muito diferente a gente pegar um adolescente de 18 anos e uma pessoa que esteja dos 30 para cima e querer fazer uma analogia e querer entender que todo mundo está dentro da mesma linha. Não é assim. O jovem tem um pensamento, ele vai passar e daqui a pouco ele chega numa idade mais adulta, onde ele consegue fazer uma medição, um discernimento, tal qual quanto os que estão mais adultos, na verdade. Mas a partir do momento que a gente tem essa compreensão, enquanto adulto, aí a gente cai dentro dessas questões que poderão nos ser cobradas em relação ao quê? À felicidade ou à nossa infelicidade, né? Então, muita gente acha que uma cirurgia plástica, né? Eu vou aumentar o meu nariz, eu vou dar uma melhoradinha, eu vou fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí eu vou encontrar felicidade. E aí a pessoa fez aquilo ali, e ela diz, não, agora vamos mudar aquilo. Ela muda aquilo ali, e ela diz, não, agora eu vou colocar aquilo lá. E assim vai, porque ela não é feliz com ela não está plantando uma coisa dela para o espírito. Ela simplesmente plantando uma coisa carnal, né? Melhorar os músculos, enfim, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Aí vem o Espiritismo, até aqui era uma introdução para a gente entender essa questão, né? O que a gente está buscando? E aí vem o Espiritismo, que é essa luz que vem nos trazer elucidação em relação a como eu faço para ser mais feliz, né? Ele já começa aqui, né? Kardec já começa interrogando o Espírito em verdade, dizendo, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Todos nós estamos cansados de ouvir isso dentro do Espiritismo, né? Mas a gente precisa falar nisso constantemente. Boa noite, seja bem-vindo. A gente precisa falar nisso constantemente e falar e refalar e falar e massacrar os nossos ouvidos. Para a gente não esquecer, e ainda assim a gente esquece. Daí vem lá na quarta-feira de noite, um cara chamado Ednei, saber que eu podia estar lá assistindo a minha novelinha, né? Para falar essas coisas de novo, sim, de novo, e quantas outras vezes forem necessário as pessoas passarem por aqui e falar, porque é o que a espiritualidade diz para nós. Bate nessa tecla, bate nessa tecla, né? Então, pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Não. Nós não teremos a Terra como a nossa casa da felicidade. Aqui não é a nossa casa da felicidade. Nós temos estados de felicidade, o que é diferente. Nós temos momentos de felicidade. Alguns entendem que para ser feliz precisam casar. Ah, eu estou procurando meu companheiro, minha companheira, e vou casar e vou ser feliz. E aí está lá dentro, casou e diz assim, agora eu preciso me separar porque eu não sou mais feliz. Dá de acreditar? Não é verdade? E a gente faz isso. Não estou falando de vocês, eu estou falando de mim. O nosso turbilhão, qualquer coisinha que aperta, a gente já pensa em carcar fora e fugir. Não é verdade? Então, a gente tem que entender que a gente tem momentos de felicidade. E a gente, a partir do momento que a gente entende isso, a gente precisa começar a plantar uma semente para ter mais momentos de felicidade. Porque se eu simplesmente chegar aqui e disser hoje que eu sou 100% feliz, eu já estou sendo hipócrita.
Porque como que eu vou ver a pessoa do meu lado sofrendo, passando necessidade, passando dor, injustiça, e eu sendo feliz? Que Deus é esse? Né? Quantas vezes que a gente se pergunta, que Deus é esse? Que fez isso comigo, que está fazendo isso comigo? Mas vamos entender um pouquinho mais. Eu vou ter uns 45 minutos, tá? Tranquilo? Então tá bom. E aí aqui, continuando as questões de Kardec, ele diz: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. O homem, nós, é quem criamos a nossa infelicidade. Mas como assim? Se nós não andar no caminho da retidão, se nós não entender como que a gente faz para andar no caminho da felicidade, para encontrar esses momentos de felicidade, a gente sai fora deles, a gente pega um atalho. E a partir do momento que a gente pega um atalho, a gente já tem que puxar um facão e começar a cortar, porque acabou a estrada. Aí vem um monte de coisa pela frente que a gente nem sabe o que vai aparecer. E se a gente ficar no caminho, a estrada está aberta, a gente só tem que seguir, levantar a cabeça, o corpo ir para frente, acreditar, ter fé, ter esperança, acreditar no dia de amanhã. E aqui ele responde dizendo que, praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males. Então, quais são as leis de Deus? Nós sabemos quais são as leis de Deus. É que muitas vezes a gente esquece, por isso tem que vir um cara aqui ficar repetindo, para a gente sempre relembrar. Porque a gente esquece. E é capaz da gente ir embora hoje e, num instante de estalar de dedo, não lembrar mais nada do que foi falado. E a gente precisa captar uma dessas mensagens, uma estrofezinha pequena, daquilo que mais te tocou, e levar para casa e começar a trabalhar isso. Porque senão o simples fato da gente vir aqui para assistir uma palestra e deixar de assistir a nossa novelinha, não tem significado nenhum. Não há significado. A gente precisa ver para a gente pegar alguma coisa e começar a se melhorar. E aí Joana de Ângeles, ela diz o seguinte, que muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho e em influências espirituais. Né? A gente parar para pensar nisso daqui, né? Temperamentos desajustados. Quem está dentro dessa sala que não tem, está mentindo. A gente tem momento da raiva, tem o momento da explosão, tem o momento do ódio, tem o momento do rancor. A gente é humano e a gente erra todo dia. A gente erra. Mas a gente vai tentando fazer um pedacinho de cada dia, um pedacinho de cada vez, para a gente se mudar, para a gente se melhorar. E eu tenho essa vida inteira e Deus vai me conceder tantas outras quanto eu precisar para eu conseguir, porque eu tenho um tanto de coisa para me melhorar. Um tanto, está ali a minha mulher, e se alguém quiser perguntar para ela, ela faz um livro das coisas que eu tenho. E não é fácil a gente querer se mudar. É difícil, cara. Porque querer mudar o outro é fácil, mas daí quando tu começa a mastigar as coisas para dentro de si, começa a olhar para dentro de si, começa a dizer, pô, estou errado aqui, preciso melhorar nisso daqui. A gente se transformar é como uma árvore que nasceu torta. Tem que estaquear ela inteira para ela melhorar. É complicado, né? Então, quais são essas emoções, né, em desalinho, né? As influências espirituais que eu queria chegar nesse item aqui. Nós, voluntários da Casa Espírita, a gente empresta os nossos ouvidos de forma de atendimento voluntário, né? Atendimento que a gente chama de atendimento fraterno. E a gente ouve muitas coisas que as pessoas trazem em relação à infelicidade. Elas chegam tristes, elas não estão felizes, elas estão deprimidas, elas estão pensando no suicídio, elas estão com tudo, menos com a felicidade do lado. E aí a gente começa a fazer uma abordagem, começa a soltar a pessoa que chegou ali que nem uma rocha, né? Que ela está toda travancada, e a gente começa a trabalhar essa pessoa
e ela começa a abrir. E aí a gente começa a entender que aquilo ali não é influência espiritual de uma obsessão. É uma influência espiritual negativa dela mesma. Por quê? Porque ela se joga naquela situação. Ela quer estar naquela situação. Ela entende que para ela aquilo ali é quase como uma bengala. Eu atendi uma senhora de mais ou menos uns 60 anos que ela me marcou. Uma pessoa cadeirante, em que a gente ficou num atendimento com ela quase 2 horas. E ela me marcou porque ela entrou um toco, sabe, de madeira, e ela saiu uma pedra, uma rocha, mais dura ainda. E ela entrou, em nenhum momento ela falou dela. Nenhum instante, a gente o tempo todo tentando acessar o interior dela para saber dela, buscar a informação dela, para que ela visse que é dela a transformação e não do outro. Para ela o marido estava errado e todos os filhos eram errados. E uma pessoa dessa está buscando a felicidade aonde? Na verdade, uma pedra. Então assim, num estado de, não estou aqui para querer julgar ninguém, mas num estado de cadeirante, com o perdão da palavra, ela precisa ter um insight de dizer, eu preciso me mudar alguma coisa, preciso me transformar em alguma coisa. E aí tu trabalha para acessar a pessoa, e a pessoa não quer ser acessada. O problema está com o meu marido. O problema está com meus filhos, porque eles não isso para mim, eles não aquilo. Não, mas olha, meu sogro, a minha sogra, todo mundo, menos a pessoa. E eu pensei comigo, essa pessoa vai voltar. E ela voltou. E volta várias vezes, e a gente conversa. E é uma rocha que precisa de marreta, talhadeira, firme. Tomara que a gente consiga, tenho fé, esperança, mas aonde que a gente está buscando a felicidade, né? Então, muitas vezes essas influências negativas, elas são provocadas por nós mesmos. Somos nós que plantamos essas influências negativas dentro de nós, né? E aí aqui, ó, na outra questão, né? Nós somos punidos pelas infrações que cometemos, dos nossos próprios excessos. Ora, se nós estamos falando de felicidade, e a questão é saber aonde que está a nossa felicidade, como chegar, como acessar a felicidade, nós temos que saber aquilo que não pode ser para encontrar esses momentos de felicidade. E os excessos são coisas que não podem existir. Que tipos de excesso? Todos os tipos de excesso. Se eu gosto de comer, se eu gosto de dormir, em excesso, se eu gosto de só gastar dinheiro, em excesso, tudo aquilo que for em excesso. Se eu só gosto de malhar meu corpinho e esqueço da minha mente, é excesso. Né? E aí ele diz o seguinte, que as desgraças terrenas, a gente entende que essa é uma desgraça terrena e ela nos afasta do nosso caminho reto. E qual é o caminho reto? A gente precisa entender qual é esse caminho reto. Muitas vezes a gente quer ir pela curva, né? É mais rapidinho ir pelo outro lado da pista. E não dá. Se a gente não entender essa questão, né, a gente vai sair fora. E aí ele diz o seguinte, que por esse desvio nós entramos num mau caminho e de consequência em consequência nós caímos na infelicidade. Por quê? Porque nós saímos do caminho reto. A gente sabe com o tempo o que é o caminho reto. A gente esquece, a gente deixa ele de ladinho, ninguém está vendo. Papapá, e daí daqui a pouco vem o quê? Cai a casa.
vem infelicidade. Então, se não está contente naquela situação que está, providencia uma outra situação. Né? A gente precisa ter essa compreensão. Chico Xavier diz o seguinte: vivemos como criaturas que se suicidam pouco a pouco. Nós nos suicidamos pouco a pouco. Um dia uma dosinha de uísque, no outro dia uma dosinha de uísque, no outro dia uma reclamação, daí no outro dia mais uma reclamação, e a reclamação passa a ser constante e a gente não consegue se policiar, ou mesmo tentando sozinho não consegue, precisa de ajuda de profissional e não procura, precisa de um ouvido lá no centro espírita e não busca. Um ato de rebeldia, uma reclamação indébita, um ponto de vista infeliz. Atraímos, de novo, atraímos vibrações negativas e operamos sobre nós esse suicídio lento e indireto. Vejam bem, gente. A gente acha que é só aquilo ali, né? É só mais uma dose. Né? Quem assiste a novelinha das 9, que a gente está perdendo hoje, eu assisto, mulher sabe. Mas eu assisto porque eu entendo que essa autora ela foi muito feliz nessa novela. Essa novela ela já causou um monte de polêmica. E o objetivo da Daniela, né, era exatamente isso, é colocar as pessoas para pensar. É tirar as pessoas da situação de conforto para entender o que as pessoas estão fazendo. Quem conhece, tem alguns personagens lá que são os personagens-chave. A mulher que é viciada no jogo, para ela a felicidade é o jogo. Nada que ela vê em volta dela, nada, absolutamente nada. O marido que é bom com ela, nada. É o jogo que traz a felicidade para ela. E ela não enxerga, porque para ela é aquilo ali. Aí tem aquela menina que passa por aquela situação de não se aceitar num corpo, e que nós espíritas entendemos, né? Precisamos compreender hoje, né? Não só hoje, mas nós já temos que ter a compreensão, diferente da nossa idade, que a situação sexual é de cada um. Se aquela menina lá da novela ela não se entende com aquele corpo dela de mulher e ela quer ser homem, não é por libertinagem, é porque ela não se aceita, e o Espiritismo mostra isso para nós. É uma luz que vem explicar isso, vem trazer para a gente como que pode acontecer uma coisa dessa. E muitas, muitas pessoas questionam porque o cara é meio assim, porque a menina é meio assado. A nossa consciência ainda, a gente está muito enraizado com preceitos, com dogmas antigos. A gente precisa evoluir a nossa mente. Por isso que eu digo que a nova juventude, eles se relacionam, mas se relacionam no sentido de amizade com essas outras pessoas, com uma forma amigável, com um sorriso, já compreende melhor, já vem essas pessoas, e são pessoas maravilhosas, mas tem pessoa que critica. A gente tem que ter um cuidadozinho, porque senão a gente vai suicidando a nós mesmos por preconceito, por uma coisa boba, né, que a gente... Né? Aí ele diz aqui, a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Né? Claro, cada um tem uma forma de entender a felicidade. O que é a felicidade para um, não é a felicidade para o outro. De repente, eu e a minha esposa, o que ela pensa em relação à felicidade, não é exatamente o que eu penso, são duas cabeças, são dois seres pensantes. É que a gente tem que entender que o Espiritismo, ele diz, ó, vai por aqui que tu te queima menos. Né? Ele te mostra, ele te abre, né? Não só o Espiritismo. As religiões, muitas delas, elas vêm com esse propósito. Né? Então a gente tem que ter esse discernimento.
E aí ele pergunta de novo, há uma medida de felicidade comum a todos os homens? Nós podemos ser todos felizes? E aí ele responde que para a vida material é a posse do necessário. Olha só, do necessário. E aquele serzinho lá que eu abri a palestra, que eu falei no início, que para ele é o carro, daí a moto, daí depois o iate, e a casa e o sim, não acaba nunca. Porque ele não entende que cada vez ele precisa de mais para ser feliz e nunca há o bastante para ele ser feliz. Ele está sempre procurando uma felicidade que não vai chegar. Entende? Compreende? E que para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Consequência tranquila. Botar a cabecinha na cama de noite e entender que eu fui justo com o meu empregado, entender que eu fui justo enquanto patrão, entender que eu fui justo enquanto pai, enquanto marido, enquanto sociedade, enquanto igreja, enquanto religião. A gente tem um monte de coisa para se melhorar sem pensar em querer mudar. Os governantes que estão lá em cima, que vai chegar o momento deles também, nós vamos explicar aqui. Gandhi diz o seguinte, que felicidade é quando aquilo que a gente pensa, diz e faz, elas estão em harmonia. Pensar, né? Falar, aquilo que a gente fala, e aquilo que a gente diz, aquilo que a gente faz, tem que estar em harmonia as coisas. A gente não pode falar uma coisa e praticar outra. Então, são palavras muito fortes. São palavras muito fortes. E se a gente... Muitas vezes a gente come do próprio veneno daquilo que a gente fala. Muitas vezes. Mas pelo menos naquele momento que tu está ali, buscar ser a pessoa dentro daquele caminho que você está escolhendo. Por ser espírita por ser, eu ainda não sou. Eu ainda não sou espírita. Eu tenho 25 anos de espiritismo e ainda não sei o que é ser espírita. Não sei. Está muito longe. Porque pelo que a gente entende de um processo de transformação moral, transformação moral, é de uma dificuldade tremenda, gente. Aí ele diz o seguinte, há males que atinge o homem mais justo, independente do agir dele, há males, né, que atingem essa pessoa de bem, independente da forma dele de agir, né? E ele questiona ainda, há algum meio de se preservar disso, né? E ele diz que nesse caso ele deve se resignar, ele deve de se conter, né? E suportar sem murmurar, se ele quer progredir. Então vamos lá. Eu estou desempregado e por algum motivo ganhei a conta lá no meu trabalho. Aí eu começo porque fulano, porque ciclano, porque beltrano, e aí eu ganhei a conta lá no meu trabalho e aquele cara, e tudo foi o erro dele. Eu não consigo enxergar nada que 50% daquele erro foi meu. Eu não consigo ver isso. Eu esqueço de olhar para dentro de mim. E aqui ele vem dizer o seguinte, que eu não posso murmurar se eu estou nessa condição. Eu tenho que simplesmente suportar. Eu sou uma pessoa de bem, né? Estou colocando um exemplo. Imagine que qualquer um de nós aqui seja uma pessoa de bem, mas está passando por essa situação. E eu tenho que suportar isso sem reclamar, gente. Sem reclamar. Eu reclamar é uma coisa diária. A gente reclama de tudo, até do som que está alto. Não é verdade? E ele deve de suportar isso para poder prosseguir. E aí ele faz uma outra pergunta. Por que Deus favorece com o dom da fortuna homens, né, que não parecem merecer? Né? Por que algumas pessoas recebem esse dom de ser afortunado? E ele, daí o Espírito em verdade responde, para provar cada um de maneira indiferente. E ainda ele coloca aqui, ó, os próprios espíritos escolheram essa prova e frequentemente nela eles falham. A gente vai lá para cima, faz um acordo lá com o mestre, que agora eu quero vir aqui para baixo e ser uma pessoa de posses,
e afortunado, e que eu vou ser uma pessoa de retidão, e que eu vou ser uma pessoa justa com o meu vizinho, com os meus negócios. E o dinheiro, ele traz consigo o poder, né, de poder articular muitas coisas. Então a gente tem que ter a compreensão de que aquela pessoa que está afortunada, ela será mais ainda cobrada do que aquele que é miserável. Olha quanto mais que ele vai ter que responder. E o que é o afortunado? É só um dos nossos políticos lá de Brasília? Não, não, não. Afortunado é todo aquele que pode auxiliar um pouco alguém e não o faz. Então não adianta ir para muito longe da nossa casa. A gente pode estar bem pertinho. Eu prometo que mais uns 5 minutinhos aí eu tento terminar. E aí ele responde aqui embaixo: a fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa do que a miséria. E que esses que assim enxergam só veem o presente. Eu vi uma matéria esses tempos de uma senhora, talvez alguns tenham visto num canal que eu não lembro, que ela, para ela sobreviver, ela e a neta dela, ela tinha mais ou menos 60 e poucos anos num país que eu não lembro onde era, e para ela viver ela juntava os ossos de galinha dos restaurantes que colocavam em sacolas de lixo para ir para o lixão. E ela acordava 2 horas da manhã, colocava a neta nos ombros, nas costas, e ela ia para o lixão, e ela separava o lixo plástico, latinha e metal, para o dono do caminhão, e ela ficava só com os ossinhos de galinha. E aí ela voltava para casa, e 9 horas da manhã, mais ou menos, que ela tinha saído às 2, 9 horas da manhã, ela ia esquentar num fogo de madeira, numa gradezinha assim que ela juntou no lixão, feito com lenha, o fogo, os ossinhos para ela e para a neta comer. Difícil, né? E ela fazia isso todo dia. E como que ela comprava o resto das coisas dela? Ela vendia os ossos que sobravam, que ela não comia, para as pessoas em volta que tinham algum tipo de problema de saúde, que não podiam ir lá juntar os ossos. Ela vendia os ossos para comprar as outras coisinhas da casa. E o que será que essa mulher tem a pagar? Que Deus é esse? Por que ela está nessa condição? O que ela tem de diferente do Ednei? Por que ela não poderia ter uma coberta, uma casa legal, um banho legal, uma comida legal, como eu tenho lá na minha casa? Alguém já parou para pensar? Será que num estado de riqueza, em algum momento, onde ela pôde fazer, ela teve a oportunidade e ela não o fez, e ela entrou novamente no estado astral, e ela disse: eu não venci aquilo lá, eu preciso tentar de novo, quero mais uma chance. Beleza, legal, pode ir, mas vai ser assim. Tu quer? É a única fila que tem, ó, vai por ali. Esse é Deus. É Ele que dá essas oportunidades para nós, mas a gente não entende essas coisas ainda. A gente fica... Por que aquela pessoa tem que estar lá? E eu vou dizer... O cara lá afortunado e ela, aí vem aquela questão, o afortunado ainda vai responder mais do que ela que está nessa situação agora. E olha que responsabilidade para nós todos, né? E aí Joana de Ângeles diz o seguinte: serás sempre responsável pelos efeitos dos teus atos, colherás conforme semeares. Se a gente semeia lá ventos, o que a gente colherá? Tempestade, né? Outra perguntinha, está acabando, gente. Qual das duas provas, isso é que eu falei, né? Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A infelicidade, ou seja, dessa senhorinha, ou a fortuna, né? Ele responde aqui que ambas as são. A miséria provoca um murmúrio, e ainda no estado que ela estava, ela era feliz, que ela dizia que ela tinha felicidade, que ela era uma pessoa feliz. Por quê? Porque ela estava conseguindo sobreviver naquele caos que ela estava lá no meio, num barraquinho, uma netinha.
enquanto talvez muito de nós está faltando um monte de coisa lá em casa, né? Se o rico sofre maiores tentações, não dispõe também de maiores meios para fazer o bem? Claro que sim, ele teria, mas é justamente o que sempre não faz. E por isso, ele acaba saindo de um caminho de felicidade para um caminho de infelicidade. Às vezes a gente está aqui e a gente não consegue olhar os outros que estão precisando e a gente vai caindo. O mestre vai nos educando. Chega lá embaixo de novo. Olhasse para mim, estou aqui, agora segue. Vai, vamos ver se tu consegue de novo. Difícil, mas é assim que acontece. E aqui diz que as necessidades do rico, né, aumentam com a sua fortuna e crê não haver jamais o bastante só para ele. Ele sempre precisa de mais e mais, né? Kardec diz o seguinte: a nossa felicidade será naturalmente proporcional em relação à felicidade que nós fizermos para os outros. Como é que nós estamos semeando isso aí? Que tipo de felicidade nós estamos semeando? Reflitam. A riqueza e o poder fazem nascer as paixões que nos ligam à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Nós estamos pensando na felicidade para o nosso bem espiritual, ou nós estamos pensando na nossa felicidade para um bem terreno, para um bem corporal, para a aquisição de bens? E aí Jesus disse lá no Evangelho: eu vos digo, em verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. E a gente escuta isso aqui o tempo todo, e a gente não consegue, no nosso dia a dia, com aquele tumulto, com aquela coisa, a gente não consegue lembrar, né? O que é nós sermos ricos? Aonde que nós vamos? Alguém gostaria de, numa outra vida, estar no estado da senhorinha? Juntando osso para poder comer? Vender osso para poder sustentar a neta? Ninguém quer, né? E tanta gente que precisa. A casa que está construindo uma casa para recepcionar todos melhor. Talvez alguém tenha ali um pouquinho. Nós não somos de pedir dentro do centro espírita. Talvez até alguém venha dizer de nele: não foi legal. Mas ninguém vai pedir dinheiro para... O propósito é legal. A gente tem que difundir o espiritismo como uma luz, que é o que Kardec veio dizer para nós, né? André Luiz veio trazer para nós. Então os próximos capítulos que a gente vai tratar, eles continuam interligados nessa questão de felicidade e infelicidade, que são esses demais itens, tá? Aí se vocês entenderam que o cara não falou demais, vocês podem convidar. De outra forma, era o que eu tinha para passar para vocês na noite de hoje. Agradeço a atenção, agradeço o convite, mais uma oportunidade, mais um xizinho meu das minhas dívidas apagado lá em cima, e seguimos em frente. Obrigado, gente.